A primeira vez que chamaram Nair Oliveira de ladra, ela estava ajoelhada no chão de mármore, com um pano molhado na mão, tentando limpar uma mancha de café que ninguém além dela tinha percebido. A segunda vez foi pior. Foi diante de quase 200 funcionários da construtora Ferraz, no saguão principal do prédio, com seguranças segurando seus braços, sua sacola velha rasgando na alça, papéis caindo no chão, e Verônica, a noiva elegante do patrão, gritando para todos ouvirem. Essa mulher roubou a empresa, roubou o homem que lhe deu emprego, roubou a confiança de uma família decente. Nair tentou falar. Tentou explicar que aqueles documentos não eram roubo. Eram a prova de que ela tinha vendido a única casa que possuía no Maranhão para pagar uma dívida que não era dela. Mas ninguém quis ouvir uma faxineira. Augusto Ferraz, o dono da construtora, estava no alto da escada de vidro, imóvel, pálido, com a mão no corrimão, olhando para Nair como se ela fosse uma pergunta que ele não sabia responder. Ele não sabia que aquela mulher, sendo arrastada pelos seguranças, era a única pessoa que ainda acreditava nele. Também não sabia que 15 anos antes, numa madrugada fria de rodoviária, quando ele era apenas um jovem desconhecido, fugindo da própria vergonha, aquela mesma mulher tinha salvado a vida dele com um pedaço de pão, uma garrafa de água e uma fé que nem ela sabia que tinha. Se algum dia você já viu alguém simples ser acusado só porque era mais fácil desconfiar do pobre do que enfrentar a mentira do rico, presta atenção nesta história, porque tem humilhação que parece fim, mas é só Deus empurrando a verdade para o centro da sala. Nair Oliveira nasceu no interior do Maranhão, numa casa pequena de taipa, perto de uma estrada de terra que no verão virava poeira e no inverno virava lama. O lugar se chamava Santa Rita dos Pequenos, mas de pequeno ali só tinha o nome. A fome era grande, o calor era grande, a distância de tudo era grande, e a vontade de sobreviver também. A mãe de Nair, Dona Cícera, lavava roupa para fora. O pai, seu Antero, plantava mandioca, milho e feijão quando a terra permitia. Eles tinham pouco, mas o pouco tinha ordem. A casa cheirava a café fraco, sabão de coco, lenha molhada e farinha torrada. Aos domingos, Dona Cícera prendia o cabelo, colocava um vestido florido e dizia: "Pobreza não é desculpa para viver sem asseio. A gente pode não ter luxo, mas tem dignidade." Nair cresceu ouvindo essa palavra. Dignidade. Não sabia escrever direito ainda, mas sabia o peso dela. Via dignidade quando a mãe entregava uma trouxa de roupa branca, passada com ferro antigo. Via dignidade quando o pai dividia a última macaxeira com um vizinho doente. Via dignidade quando uma visita chegava sem avisar. E mesmo sem quase nada, a mãe colocava mais água no feijão. "Quem divide comida não perde comida, Nair", Dona Cícera dizia. "Ganha testemunha no céu." A menina acreditava. Nair era a segunda de 5 irmãos, mas foi a primeira a entender que infância de pobre às vezes termina antes do corpo crescer. Aos 9 anos já carregava lata d'água. Aos 12 já ajudava a mãe a lavar roupa no riacho. Aos 15, já sabia negociar fiado na venda, pedir desconto na farmácia e esconder o choro para não preocupar os menores. Ela tinha mãos pequenas, mas trabalhavam como mãos de gente adulta. Quando completou 18 anos, a seca levou quase tudo. A roça morreu. O pai ficou doente de tristeza e febre. O dinheiro sumiu tão rápido que parecia ter evaporado junto com a água dos poços. Foi nessa época que apareceram os primeiros ônibus levando gente para São Paulo. Uma prima de sua mãe escreveu dizendo que na capital havia trabalho em casa, de família, fábrica, restaurante, limpeza de prédio. Não era vida fácil, mas era vida com salário. Dona Cícera chorou escondida por 3 noites antes de permitir que a filha fosse. "Tu vai, mas não esquece teu nome", disse, colocando na mão de Nair um saquinho de pano com 1/3, uma foto da família e R$ 27 dobrados.
Cidade grande muda a roupa da pessoa. Não deixa mudar tua alma. Nair foi embora num ônibus lotado, com uma mala de plástico azul, 2 mudas de roupa e um pão de milho embrulhado em pano. A viagem parecia não acabar. Criança chorava, gente tossia, um homem roncava no banco de trás, uma senhora rezava baixinho. Nair olhava pela janela e via sua terra ficando para trás, cada vez menor, até virar só lembrança dentro do peito. Quando chegou à rodoviária do Tietê, em São Paulo, tinha 20 anos e o rosto de quem envelheceu 2 anos em 2 dias. Era madrugada. As luzes frias batiam no piso. Pessoas dormiam no chão, abraçadas a sacolas. Outras corriam para plataformas com pressa. Nair apertou a mala contra o corpo, sentindo medo de tudo, do tamanho da cidade, do sotaque dos outros, dos homens olhando demais, da prima que não apareceu para buscá-la. Ela esperou 1 hora, 2, 3. Ninguém veio. O pão de milho que a mãe tinha mandado já estava duro, mas era a única coisa que ela tinha. Sentou-se num canto, perto de uma coluna, abriu o pano devagar e partiu o pão ao meio. Foi então que viu um rapaz sentado alguns bancos à frente. Ele usava uma camisa social amassada, calça escura, sapato bom, mas sujo. Não parecia mendigo. Também não parecia viajante comum. Tinha o rosto pálido, barba por fazer, olhos fundos, como quem passou a noite brigando com o próprio destino. Uma pequena mala preta estava ao lado dele. Na mão, segurava um bilhete rasgado. Nair percebeu quando ele tentou se levantar e cambaleou. O rapaz apoiou a mão no banco, respirou fundo e fechou os olhos. Ninguém olhou. Cidade grande tem dessas crueldades. Um homem quase cai no meio da multidão e a multidão continua andando. Nair ficou inquieta. Dona Cícera tinha ensinado que fome nos outros também faz barulho dentro da gente. Ela levantou, pegou o pedaço maior do pão e foi até ele. Moço! Ele abriu os olhos devagar. Você está bem? Ele tentou responder, mas a voz falhou. Nair estendeu o pão. Come um pedaço. Ele olhou para o pão como se não entendesse. Não precisa. Precisa sim. Pessoa com fome sempre diz que não precisa. Ele aceitou, envergonhado. Nair também entregou a garrafa de água que trazia. Bebe devagar. O rapaz comeu como quem não comia desde o dia anterior. Depois ficou olhando para ela, com os olhos cheios d'água. Qual seu nome? Nair. Nair, eu não tenho como te pagar. Ela riu pequeno. Eu também não tenho quase nada para receber. Ele abaixou a cabeça. Eu fiz uma besteira. Todo mundo faz. Não, a minha foi grande. Nair sentou um banco longe, por cuidado, mas ficou ali. Grande mesmo é morrer sem tentar consertar. Ele olhou para ela como se aquelas palavras tivessem entrado fundo demais. Você veio de onde? Maranhão. Sozinha? Vim com Deus e uma mala ruim. Pela primeira vez, ele sorriu. Eu vim fugindo. De polícia? Ele quase riu. De vergonha. Nair não perguntou mais. Não por falta de curiosidade, mas porque sabia que certas dores só falam quando querem. A rodoviária começava a clarear quando um funcionário avisou que o guichê de uma empresa de ônibus abriria. O rapaz se levantou, mexeu no bolso e percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Amassou o bilhete na mão. Nair viu. Sentiu o medo dele, porque também era o dela. Sem pensar muito, abriu o saquinho que a mãe tinha dado e tirou quase todo o dinheiro. Toma, ele recuou. Não, de jeito nenhum. É passagem? É. Então toma. Você acabou de chegar. Vai precisar. Eu já estou aqui. Você parece que precisa ir para algum lugar antes de fazer outra besteira. Ele olhou para os R$ 20 como se fossem ouro. Por que você faria isso por mim? Nair pensou na mãe, no feijão aguado, na frase sobre testemunha no céu. Porque alguém um dia pode fazer por mim? Ele pegou o dinheiro com as mãos tremendo. Eu nunca vou esquecer isso.
Esquece meu rosto se quiser. Só não esquece de fazer o certo quando tiver chance. O rapaz perguntou o sobrenome dela, mas a confusão da rodoviária aumentou. Um aviso ecoou. A prima distante finalmente apareceu, gritando o nome de Nair do outro lado. Nair se virou por um segundo. Quando olhou de novo, o rapaz estava no guichê, de costas. Ela nunca soube o nome dele. Guardou apenas uma imagem. O rapaz de camisa amassada, comendo pão de milho como se fosse a última bondade do mundo. A vida em São Paulo não foi bondosa com Nair. A prima que prometera abrigo morava num quarto apertado com o marido, 2 filhos e outra parente. Nair dormia num colchão fino no chão da cozinha. Em 3 semanas, arrumou trabalho como auxiliar de limpeza em uma padaria. Entrava às 5 da manhã, saía depois do almoço, lavava banheiro, limpava balcão, carregava lixo, ouvia piadas sobre seu sotaque. Depois veio trabalho em casa de família. Uma patroa escondia moedas pela sala para testar se ela roubava. Outra a chamava de menina, mesmo quando Nair já tinha quase 30. Um patrão tentou encostar demais numa noite em que a esposa viajou. Nair saiu antes de amanhecer, sem receber os últimos dias. Ela aprendeu a andar com chave entre os dedos. Aprendeu a não confiar em promessa de salário sem registro por enquanto. Aprendeu que cidade grande dá oportunidade com uma mão e cobra pedaço da alma com a outra. Mesmo assim, mandava dinheiro para casa. Primeiro para remédio do pai. Depois para o estudo dos irmãos. Depois para consertar o telhado. Quando o pai morreu, Nair não conseguiu viajar para o enterro. Não tinha dinheiro, nem folga, nem força. Chorou sozinha num banheiro de posto, com a torneira aberta para ninguém ouvir. A mãe, Dona Cícera, continuou no Maranhão cada vez mais magra, mais orgulhosa. Minha filha trabalha em prédio grande de São Paulo, dizia para as vizinhas. Nair sorria quando ouvia, mas não contava que prédio grande não significa vida grande para quem limpa o chão dele. Aos 32 anos, conseguiu uma vaga terceirizada na construtora Ferraz, no Centro Financeiro de São Paulo. Era uma empresa de nome forte, fundada por um homem antigo, respeitado, desses que apareciam em revista de negócios falando de obras, pontes, condomínios e futuro. O dono na época era Augusto Ferraz, filho do fundador. Na primeira vez que Nair o viu, achou que ele parecia menor do que o próprio nome. Augusto tinha 40 e poucos anos, alto, elegante, olhos cansados e uma postura de quem aprendeu a mandar antes de aprender a pedir. Usava ternos impecáveis, mas havia nele uma tristeza que não combinava com o mármore do prédio. Passava pelo saguão com pressa, cumprimentava diretores, quase nunca olhava para a equipe de limpeza. Não por maldade aberta, era pior. Era invisibilidade natural. Para ele, Nair fazia parte do prédio, como o elevador, o vaso de planta, o cheiro de desinfetante. Ela não se ofendia sempre. Quem é ignorado por muito tempo aprende a escolher quais dores vai sentir. A construtora Ferraz era um mundo por dentro. Recepção com pé direito alto, parede de vidro, maquete de prédios, sala de reunião com nomes de cidades brasileiras, corredores silenciosos, copas com café caro, banheiros perfumados, salas onde homens decidiam o preço de bairros inteiros sem nunca pisar em rua de barro. Nair limpava tudo. Chegava antes dos executivos e saía depois de muitos deles. Conhecia o prédio como se fosse uma casa triste. Sabia qual diretor chorava escondido no banheiro, qual estagiária comia escondida por vergonha da marmita, qual gerente jogava contrato no lixo depois de rasgar só a primeira página, achando que ninguém leria o resto. Nair não era curiosa por mal. Era atenta por sobrevivência. Atenta foi como percebeu, anos depois, que a empresa estava afundando. Primeiro vieram atrasos pequenos no pagamento dos terceirizados. Depois, cortes. Depois, fornecedores irritados na recepção. Depois, caixas de documentos sendo retiradas tarde da noite.
Depois, Augusto ficando cada vez mais calado, parado diante da maquete de um antigo conjunto habitacional, como se olhasse para um túmulo. Aquele projeto tinha um nome bonito: Vila Esperança. Seria um conjunto de moradias populares para famílias migrantes, idealizado pelo pai de Augusto antes de morrer. Mas nunca saiu do papel direito. A empresa preferiu condomínios de luxo. Vila Esperança virou arquivo, depois promessa, depois poeira. Nair limpava a maquete com cuidado. Casinhas pequenas, prédios baixos, praça no meio. Toda vez que passava pano ali, pensava na mãe e na casa de taipa do Maranhão. Um dia pobre também devia morar em lugar bonito, dizia baixinho. Foi Bento, o motorista antigo de Augusto, quem a ouviu uma vez. Bento tinha 70 anos, pele escura, cabelo branco rente, bigode fino e olhos de quem viu mais segredo do que contou. Trabalhava para a família Ferraz desde jovem. Dirigia com calma, falava pouco, andava sempre de camisa clara e colete escuro. Seu Raul, pai do patrão, dizia a mesma coisa. Bento comentou. Nair se assustou. Eu estava falando sozinha. Quem trabalha muito fala com Deus, com pano e consigo mesmo. Não tem problema. Ela sorriu. O senhor conheceu o fundador? Conheci antes de ele ser grande e conheci Augusto antes de ele ficar duro. Ele era diferente? Bento olhou para o elevador privativo. Todo homem nasce menino antes de virar armadura. Nair não entendeu tudo, mas guardou. Com o tempo, Bento se tornou uma espécie de amigo silencioso. Às vezes, levava café para ela na garagem. Às vezes, avisava quando um andar teria reunião tarde e ela poderia organizar a limpeza antes. Às vezes, ficava olhando Augusto de longe com uma preocupação de pai. Ele está se quebrando por dentro, Bento disse uma noite. Por quê? Dívida, orgulho e gente errada perto. Gente errada tem nome? Bento não respondeu, mas olhou para o elevador onde Verônica Prado acabava de entrar. Verônica apareceu na empresa como consultora de imagem e relações institucionais. Poucos meses depois, já era noiva de Augusto. Era uma mulher bonita, elegante, de 40 anos, cabelo castanho claro, sempre escovado, unhas impecáveis, sorriso de revista e perfume caro que ficava no corredor depois que ela passava. Falava com diretores como se fosse dona. Tratava recepcionistas com doçura quando havia plateia. Sozinha era gelo. Com Nair, usava uma gentileza venenosa. Querida, você pode limpar de novo? Esse vidro ficou marcado. Ou, cuidado com essa mão nesse móvel. É peça italiana. Vale mais do que muito apartamento por aí. Nair abaixava a cabeça e limpava de novo. Verônica gostava de aparecer ao lado de Augusto em eventos, ajeitar sua gravata, sorrir para fotos, dizer que estava ajudando a modernizar a marca Ferraz. Mas Bento não gostava dela, e Nair também não. Não por ciúme, porque nessa época Nair nunca se permitiria imaginar Augusto como homem. Para ela, ele era patrão, distante, falido por dentro e por fora. O incômodo era outro. Verônica olhava para a construtora como quem olha para um cofre, e olhava para Augusto como quem segura uma chave emprestada. A queda da empresa se acelerou numa sexta-feira de chuva. Nair entrou na sala da diretoria para recolher xícaras e encontrou Augusto sozinho, sem paletó, gravata frouxa, mãos apoiadas na mesa. À sua frente havia uma pilha de documentos e uma notificação bancária. Ele não percebeu Nair de imediato. Meu pai construiu isso em 40 anos, ele murmurou. Eu perdi em 4, Nair parou na porta. Desculpa, senhor, eu volto depois. Augusto levantou o rosto. Pela primeira vez em muitos anos, olhou de verdade para ela. Qual é seu nome mesmo? A pergunta doeu mais do que deveria. Ela trabalhava ali havia quase 15 anos. Nair, senhor. Ele fechou os olhos, envergonhado. Nair. Claro. Desculpe. Ela entrou devagar e recolheu as xícaras. O senhor quer que eu jogue esse café fora? Quero jogar muita coisa fora, Nair. Mas café é o menor problema. Ela não respondeu.
mas viu o papel sobre a mesa. Não leu por inteiro, só pegou pedaços. Execução, garantia, prazo final, bloqueio, dívida. Augusto percebeu o olhar e virou o documento. Não se preocupe, isso não é problema seu. Nair segurou a bandeja. Quando a empresa atrasa pagamento, vira problema de quem limpa também. Ele a encarou, surpreso pela franqueza. Você tem razão. Ela esperou algum sinal de raiva. Não veio. Augusto sentou-se, derrotado. Tenho até terça para pagar uma parte da dívida. Se não pagar, o banco toma o prédio antigo da fundação, bloqueia contas e Verônica diz que preciso aceitar a proposta de venda. Vender a empresa, praticamente, para um grupo rival. Meu pai odiaria. Nair não sabia por que ficou ali. Talvez porque reconhecesse o rosto dele. Não o rosto de patrão. O rosto de alguém encurralado, como Dona Cícera, quando seu antero adoeceu e as contas se empilharam. E o senhor não tem ninguém? Augusto riu sem alegria. Tenho muitos contatos. Pouca gente. A frase bateu em Nair. Ela saiu da sala com a bandeja, mas levou junto uma preocupação que não era dela e, ainda assim, grudou. Naquela noite, Bento a encontrou na garagem. Você viu? Vi. A dívida é grande. Quanto? Bento hesitou. A parte urgente dá para salvar com menos do que parece, mas ninguém empresta mais a Augusto. Verônica quer que ele venda. Diz que é solução. Eu digo que é armadilha. Por quê? Bento olhou ao redor. Porque o grupo interessado tem ligação antiga com ela. Nair sentiu um frio. O senhor tem prova? Ainda não. Então, por que não fala para ele? Porque homem orgulhoso prefere acreditar numa noiva bonita do que num motorista velho. Nair ficou em silêncio. Naquela noite, em casa, abriu uma caixa de metal onde guardava documentos. Havia recibos de envio de dinheiro, fotos antigas, cartas da mãe e a escritura de uma casinha no Maranhão. A casa de Dona Cícera. Não era grande. 2 portas, telhado simples, quintal com um pé de acerola. Depois que a mãe morreu, a casa ficou fechada. Os irmãos queriam vender, mas Nair comprou a parte de todos com anos de economia. Não porque pretendesse voltar logo, mas porque aquela casa era a última prova de que sua família tinha existido em algum lugar. Toda vez que a cidade a esmagava, Nair pensava, eu ainda tenho um chão no Maranhão. Naquela noite, olhou para a escritura por muito tempo. Não, disse em voz alta. Fechou a caixa. Mas no dia seguinte encontrou Augusto no saguão olhando para a maquete da Vila Esperança. Ele não sabia que ela estava perto. Pai, me perdoa, ele sussurrou. Nair sentiu a garganta fechar. Não era amor ainda, não era paixão, era reconhecimento. Era ver um homem rico com a mesma cara de quem perde o armazém, a roça, a casa, a história do pai. À noite, ligou para o irmão mais velho no Maranhão. Chiquinho, se eu vender a casa, quanto consigo rápido? Do outro lado, silêncio. Nair, tu enlouqueceu? Responde. A casa de mãe? É. Tu disse que nunca vendia. Eu sei. Está devendo para a agiota? Não. Então para quê? Nair fechou os olhos. Para salvar uma coisa que pode salvar muita gente depois. O irmão não entendeu. Talvez nem ela. Nos dias seguintes, Nair fez o que muita gente chamaria de loucura. Ligou para um corretor conhecido da família. Aceitou um valor menor por pressa. Chorou ao assinar a autorização. Mandou fotos da casa, do quintal, da parede onde ainda havia uma marca de altura dos irmãos feita por Dona Cícera. Quando recebeu a transferência, ficou olhando para o extrato como quem olha para um enterro. A casa da mãe virou número, e aquele número virou pagamento. Com a ajuda de Bento, descobriu um fornecedor antigo da Ferraz, que ainda tinha conta ativa e relação com a dívida. Nair pagou parte urgente, usando o nome desse fornecedor como referência, para que Augusto não soubesse. Ela não queria agradecimento, não queria aproximação.
Não queria que ninguém pensasse que uma faxineira estava tentando comprar lugar na vida de patrão. Só queria impedir a venda. Bento ficou espantado quando soube. Nair, você vendeu a casa? Vendi. Pelo amor de Deus, mulher. Não fala assim que eu desabo. Ele sentou ao lado dela no banco da garagem. Por quê? Ela demorou. Porque uma vez, quando eu cheguei em São Paulo, um moço quase caiu de fome na rodoviária. Eu dei meu pão. Dei quase todo o meu dinheiro para a passagem. Ele me olhou como se eu tivesse salvado alguma coisa dentro dele. Eu nunca soube o nome, mas aquela noite me ensinou que, às vezes, a gente ajuda sem entender. E Deus entende antes. Bento ficou quieto demais. Como era esse moço? Jovem, camisa social amassada. Parecia rico fugido de si mesmo. Olho triste, Bento virou o rosto. Tinha uma mala preta pequena? Nair olhou para ele. Tinha. As mãos de Bento tremeram. Meu Deus! O que foi? Ele respirou como quem segura um segredo de 15 anos. Nair, esse moço era Augusto. Ela sentiu o mundo parar. Não, era. Eu procurei ele naquela rodoviária a noite inteira. Ele tinha brigado com o pai, fugido depois de uma acusação injusta, estava sem telefone, sem dinheiro, sem cabeça. Quando voltou, disse que uma moça do Maranhão tinha dado pão e passagem para ele não fazer besteira. Seu Raul mandou procurar essa moça por meses, nunca encontrou. Nair ficou sem ar. Ele nunca soube meu nome. Disse que era Nair, mas não sabia sobrenome, endereço, nada. Depois a vida engoliu tudo. Seu Raul morreu. Augusto endureceu. Nair levou a mão à boca. Eu paguei a dívida dele porque reconhecia a dor. Não reconhecia o homem. Bento olhou para ela com lágrimas. Talvez a alma reconheça antes do rosto. Nair não contou a Augusto. Bento insistiu, mas ela recusou. Ele precisa salvar a empresa sem achar que deve vida a uma faxineira. Mas ele deve. Então que pague fazendo o certo com os funcionários. O pagamento segurou a execução. Por alguns dias, Augusto respirou. Reuniões foram remarcadas. O banco aceitou renegociar. Funcionários não entenderam por que a ameaça imediata recuou. Augusto achou que um fornecedor antigo tinha antecipado créditos por lealdade. Verônica ficou furiosa. Ela descobriu antes de todos que a venda tinha sido travada. Ligou para alguém aos gritos dentro do banheiro executivo, sem saber que Nair limpava a cabine ao lado. Alguém pagou a parcela. Não foi Augusto, ele não tinha como. Descubra de onde veio. Eu não cheguei até aqui para ver essa empresa escapar agora. Nair ficou imóvel, o pano na mão, o coração batendo forte. Verônica saiu sem lavar as mãos. Nair abriu devagar a porta da cabine. Naquele momento, entendeu que o pagamento tinha mexido num ninho de cobra. Ela tentou avisar Bento, mas Bento estava viajando com Augusto para uma reunião. Tentou ligar sem sucesso. Guardou o celular e continuou trabalhando, embora sentisse que o prédio inteiro tinha olhos. 2 dias depois, Verônica apareceu na sala de limpeza. Não costumava entrar ali. O ambiente era pequeno, com produtos, baldes, vassouras e armários de metal. Nair estava separando panos quando sentiu o perfume caro antes de ver a mulher. Nair Oliveira, não é? Nair levantou. Sim, senhora. Curioso. Depois de tantos anos, só agora descobri seu sobrenome. Pois é. Verônica sorriu. Você anda muito próxima do Sr. Bento. Trabalho no mesmo prédio. E do Augusto? Nair franziu o rosto. Eu limpo a sala dele. Limpa? Claro. Verônica aproximou-se dos armários. Gente simples, às vezes, confunde gentileza com intimidade. Você concorda? Nair segurou o pano com força. Gente simples também entende ameaça quando escuta. O sorriso de Verônica morreu por meio segundo. Cuidado. Você está numa posição muito frágil. Mas sempre estive.
Então devia saber se comportar. Ela saiu. Naquela noite, Nair encontrou seu armário aberto. Nada parecia faltar. Mas a caixa de documentos da venda da casa, que ela tinha levado por medo de deixar na pensão, estava mexida. O comprovante original do pagamento não estava lá. Nair gelou. No dia seguinte, ao chegar ao prédio, todos já estavam estranhos. A recepcionista evitou olhar. 2 seguranças cochicharam. A supervisora da limpeza chamou Nair com voz tensa. "Estão te esperando no saguão." "Quem?" "A senhora Verônica." Nair desceu. O saguão da construtora Ferraz era lindo, frio e cruel. Piso de mármore claro, parede de vidro, balcões elegantes, a maquete da Vila Esperança em destaque e funcionários circulando com crachás e pressa. Naquele dia, parecia que todos tinham sido chamados sem serem chamados. Verônica estava perto da escada principal, usando um vestido creme perfeito, segurando uma pasta vermelha. Ao lado dela, 2 seguranças. Alguns diretores observavam. Augusto estava no alto da escada, descendo quando a cena começou, sem entender. "Nair Oliveira", Verônica disse alto. "Você pode explicar por que havia documentos financeiros da empresa no seu armário?" Nair sentiu o sangue sumir do rosto. "Que documentos?" Verônica abriu a pasta e mostrou cópias. Comprovante de pagamento, dados de fornecedor, extratos, informação sigilosa. "Isso é meu." "Seu?" Verônica riu. "Uma faxineira agora faz pagamentos milionários?" Algumas pessoas riram baixo. Nair olhou ao redor. Rostos que ela via todos os dias. Gente que bebia café em xícaras que ela lavava. Gente que deixava banheiro sujo para ela limpar. Gente que agora a olhava como criminosa. "Eu não roubei." "Não? Então como explica isto?" Verônica ergueu o comprovante. Alguém usou um fornecedor antigo para interferir numa renegociação da empresa. Talvez para depois exigir algo em troca. Talvez para chantagear Augusto. Talvez porque achou que, depois de tantos anos limpando o chão, merecia subir pelo atalho. Augusto chegou ao meio da escada. "Verônica, o que está acontecendo?" Ela virou-se com expressão teatralmente triste. "Amor, eu queria resolver em silêncio, mas é grave. Essa mulher vinha manipulando informações. Encontramos documentos no armário dela. Pode haver roubo, fraude, chantagem." Nair subiu um degrau, desesperada. "Senhor Augusto, eu não roubei. Eu paguei." O saguão ficou mudo por 1 segundo. Depois, risos. Um diretor cobriu a boca. Uma analista arregalou os olhos. Um rapaz murmurou. "Pagou? Ela?" Verônica aproveitou. "Está ouvindo? Agora ela diz que salvou a empresa." "Eu paguei uma parte da dívida," Nair disse com voz tremendo. "Vendi minha casa." A risada de Verônica foi fina. "Sua casa? No Maranhão? Querida, poupe todos nós dessa novela." Os seguranças se aproximaram. Nair segurou a sacola velha contra o corpo. "Os documentos da venda estão aqui. A casa era da minha mãe. Eu vendi para pagar porque..." A voz falhou. Como explicar uma fé que nem ela entendia? Como dizer, diante de todos, que havia reconhecido no patrão falido o mesmo rapaz faminto da rodoviária? Como explicar que não queria nada, só impedir Verônica de vender tudo? Verônica arrancou a sacola da mão dela. Papéis caíram no mármore. Escritura, recibos, foto antiga da casa, cópia de transferência. "Olhem," Verônica disse, chutando um papel sem parecer que chutava. "Trouxe até cenário." Nair se abaixou para juntar, mas um segurança segurou seu braço. "Solta," ela pediu. "Isso é da minha mãe." Augusto deu mais um passo. "Esperem." Verônica virou para ele, firme. "Não se aproxime. Ela quer te manipular." Foi assim que começou. Assim como? Com pena, com histórias de pobreza, com esse tipo de mulher sempre fazendo o homem poderoso se sentir culpado. Nair olhou para Augusto. Ele estava paralisado, e foi essa paralisia que doeu mais que a acusação.
Se ele tivesse gritado, talvez doesse menos. Se tivesse mandado prendê-la, talvez ela entendesse. Mas ele apenas olhou, dividido entre a noiva elegante e a faxineira com papéis no chão. Nair percebeu que, naquele instante, ele ainda não via a mulher da rodoviária. Via a funcionária que nunca tinha chamado direito pelo nome. "Senhor Augusto", ela disse, quase sem voz. "Eu não roubei o senhor." Verônica fez sinal aos seguranças. "Levem!" Eles a puxaram. Nair tentou se soltar. A sacola rasgou. A foto da casa da mãe escorregou e ficou no mármore, perto do salto de Verônica. "Não pisa", Nair pediu. Verônica olhou para a foto e pisou, não com força, com delicadeza suficiente para fingir acidente. Aquilo quebrou Nair. "A senhora pode me chamar do que quiser", ela disse com lágrimas descendo, "mas tira o pé de cima da casa da minha mãe." O saguão ficou quieto. Augusto viu a foto. Viu a mão de Nair tremendo. Viu algo no rosto dela que o levou para longe, muito longe, até uma madrugada antiga. Pão de milho, água. Uma moça do Maranhão dizendo: "Grande mesmo é morrer sem tentar consertar." Ele desceu mais um degrau. "Qual o nome da sua mãe?" Nair, sendo puxada, respondeu sem entender: "Cícera." Augusto ficou branco. "Você veio do Maranhão quando tinha 20 anos?" Verônica percebeu o perigo. "Augusto, isso não importa agora." Ele ignorou. "Você chegou na rodoviária do Tietê de madrugada?" Nair parou de lutar. O saguão desapareceu por um segundo. "Como o senhor sabe?" Augusto levou a mão ao corrimão. "Você me deu pão." Verônica fechou a pasta com força. Bento entrou no saguão naquele instante, vindo da garagem ofegante, como se tivesse corrido, apesar da idade. "Deu pão e passagem", ele disse alto, "e salvou o senhor antes que eu conseguisse chegar." Todos olharam para Bento. Nair chorava em silêncio. Augusto desceu até o último degrau lentamente. Os seguranças a soltaram sem ninguém mandar. "Era você", ele sussurrou. Nair respondeu, ferida. "Era. Mas isso não muda o que o senhor deixou acontecer agora." A frase atingiu Augusto com mais força que qualquer escândalo. Verônica tentou retomar o controle. "Que emocionante. Uma coincidência conveniente." "Augusto, por favor, você é inteligente." Ela está usando uma memória antiga para encobrir uma fraude. Bento levantou uma pasta que trazia nas mãos. "A fraude tem outro nome." Verônica endureceu. "Cuidado, velho." Bento olhou para ela sem medo. "Sou velho mesmo. Velho o bastante para reconhecer cobra fina." Ele entregou a pasta a Augusto. "Enquanto a senhora Verônica fazia teatro, eu vinha da reunião com o Dr. Mauro, antigo contador do seu pai. Encontramos contratos paralelos. A proposta de venda da empresa foi armada. O grupo comprador pertence, por procuração, a um homem ligado à família Prado. A família dela." O saguão explodiu em murmúrios. Verônica riu, mas seus olhos falharam. "Isso é absurdo", Bento continuou. "E tem mais. O pagamento feito por Nair travou a execução e impediu que a venda fosse assinada às pressas. Por isso, a senhora precisava transformá-la em ladra. Se Augusto descobrisse que uma faxineira vendeu a própria casa para salvar a empresa, ele investigaria por que a noiva dele estava tão desesperada para vender." Augusto abriu a pasta. Leu as primeiras páginas, depois as segundas. O rosto dele mudou de confusão para horror. "Verônica", ela se aproximou. "Amor, você não vai acreditar em motorista e faxineira." Augusto olhou para Nair, depois para a foto da casa no chão, marcada pelo salto de Verônica. "Eu acreditei em você por tempo demais." Verônica baixou a voz. "Sem mim, você perde tudo." "Sem você, talvez eu descubra o que ainda pode ser salvo." Ela percebeu que tinha perdido o controle. O rosto bonito ficou duro. "Você acha que ela te ama? Essa mulher viu uma chance. Mulheres como ela vivem esperando um homem cair para entrar pela fresta."
Nair secou o rosto com a manga do uniforme. Não fala do que a senhora não conhece. Eu não vendi minha casa por amor de homem. Vendi porque sei o que é ver uma história de família ser tomada por dívida e mentira. Augusto olhou para ela com culpa. Nair! Ela ergueu a mão. Não, agora não. Era a mesma frase que muita gente simples aprende a dizer tarde. Agora não, porque explicação depois da humilhação não apaga o chão onde a pessoa foi arrastada. Verônica tentou sair, mas Bento bloqueou o caminho com o corpo velho e firme. A senhora espera a polícia. Você não manda em mim. Não, mas a verdade hoje manda. A polícia chegou meia hora depois. Não foi cena de novela com algema no meio de aplausos. Foi pior para Verônica. Foi silêncio. Ela saiu tentando manter a postura, mas todos viram a máscara rachada. Nair não ficou para assistir. Pegou do chão a foto marcada da casa da mãe, juntou os papéis, colocou na sacola rasgada e saiu pela porta principal antes que Augusto conseguisse alcançá-la. Lá fora, a cidade continuava indiferente. Carros, buzinas, gente apressada. Nair caminhou até uma praça pequena, sentou num banco e só então chorou de verdade. Não chorou pelo dinheiro, nem pela casa ainda. Chorou porque uma vida inteira de trabalho honesto não bastou para que acreditassem nela por 5 minutos. Bento a encontrou ali, sentou ao lado, sem falar nada. Depois de muito tempo, Nair disse: "Eu fui burra? Foi humana. Humano sofre demais. Sofre, mas também muda destino." Ela mostrou a foto da casa. "Ela pisou na casa da minha mãe." Bento olhou a marca de salto. "A gente limpa. Tem coisa que não limpa. Então a gente transforma em sinal." Nair riu chorando. "O senhor fala bonito para motorista. E a senhora faz milagre para a faxineira." Ela balançou a cabeça. "Não quero voltar. Para a empresa? Para lugar nenhum onde me olharam daquele jeito." Bento assentiu. "Tem direito." Augusto ligou muitas vezes. Nair não atendeu. Mandou mensagem. Ela não respondeu. Enviou um pedido de desculpas por Bento. Ela leu, dobrou e guardou sem comentar. Nos dias seguintes, a construtora virou um campo de guerra. Verônica foi investigada. Contratos falsos apareceram. Diretores cúmplices começaram a se afastar. O banco, vendo fraude na tentativa de venda, aceitou suspender a execução por mais tempo. Augusto rompeu oficialmente o noivado e apareceu em uma reunião geral com o rosto abatido, sem gravata, sem teatro. Diante dos funcionários, ele fez algo que ninguém esperava. "Eu falhei com esta empresa", disse. "Mas antes disso, falhei com pessoas. Uma delas trabalha aqui há 15 anos e eu não sabia sequer seu sobrenome. Essa pessoa foi acusada injustamente neste saguão, diante de muitos de vocês, e quase todos ficaram calados, inclusive eu." O silêncio foi pesado. A senhora Nair Oliveira salvou esta empresa de um golpe que eu não enxerguei. E fez isso sacrificando algo que dinheiro nenhum devolve do mesmo jeito: a casa da mãe. Se um dia ela aceitar pisar aqui de novo, não será como faxineira invisível, será como alguém a quem esta empresa deve respeito. Muita gente chorou. Outros olharam para baixo por vergonha. Mas Nair não estava lá. Ela estava numa pensão simples, com a sacola de documentos sobre a cama, tentando decidir o que fazer da vida. Tinha 42 anos, não tinha casa no Maranhão, não tinha emprego, não tinha vontade de recomeçar do zero outra vez. No terceiro dia, Augusto apareceu na pensão. Não veio de carro importado. Veio sozinho, de táxi, com uma pasta na mão e a expressão de quem não sabia se seria recebido. A dona da pensão chamou Nair. "Tem um homem bonito e acabado te procurando." Nair desceu desconfiada. Augusto estava no pequeno hall, sem paletó, segurando a foto restaurada da casa dela em uma moldura simples. "Eu não vim pedir perdão para aliviar minha culpa", ele disse antes que ela falasse.
Vem porque preciso olhar para você sem escada, sem saguão, sem gente assistindo. Nair cruzou os braços. Está olhando. Ele engoliu seco. Eu lembrei de tudo. Da rodoviária, do pão, da água, do dinheiro da passagem. Eu tinha brigado com meu pai. Verônica ainda nem existia na minha vida, mas meu orgulho já existia. Eu estava pensando em sumir. Talvez fazer pior. Você me puxou de volta sem saber. Nair olhou para o chão. Eu fiz o que minha mãe faria. E anos depois, fez de novo. Não confunda bondade com convite. Não vou. Ele abriu a pasta. Comprei a casa de volta. Nair levantou o rosto, ferida. O quê? Procurei o comprador. Paguei multa. A casa está no seu nome. Ela ficou vermelha. O senhor não tinha esse direito. Eu sei. Por isso trouxe a escritura sem assinar a aceitação. Se você não quiser, eu desfaço. Ou vendo e deposito o valor para você. Ou deixo como está. Mas eu não podia dormir sabendo que sua mãe virou garantia do meu erro. Nair tremia. O senhor acha que dinheiro resolve tudo? Achei a vida inteira. Estou tentando aprender que não. Ela virou para a janela. Eu vendi aquela casa por escolha minha. Dói, mas foi escolha. Então me diga como reparar. Nair olhou para ele. Pela primeira vez, viu não o patrão, nem o rapaz da rodoviária, mas um homem quebrado tentando não mentir. Comece pagando direito quem trabalha para o senhor. Já mandei rever os contratos terceirizados. Não mande, acompanhe. Vou acompanhar. E a Vila Esperança? Augusto respirou fundo. Era sonho do meu pai. Então tire da maquete. Ele assentiu devagar. É por isso que vim, quero retomar o projeto. Moradia digna para famílias migrantes. Mas não quero fazer como propaganda. Quero alguém que conheça esse chão por dentro. Nair riu sem humor. Vai chamar uma consultoria? Quero chamar você. Eu? Você sabe o que é chegar sem ninguém. Sabe o que é perder casa, mandar dinheiro, morar de favor, limpar banheiro de gente que não aprende seu nome. Nenhum engenheiro meu sabe isso. Eu sou faxineira. Você é Nair Oliveira. Ela ficou quieta. Ele continuou. Não estou oferecendo esmola. Estou oferecendo sociedade no projeto habitacional. Uma participação real, com contrato, salário, equipe e direito de discordar de mim. Por culpa? No começo, talvez, mas eu espero que você não aceite se for só culpa. Nair respirou fundo. Eu preciso pensar. Claro. E preciso que o senhor vá embora agora. Augusto assentiu. Antes de sair, deixou a moldura sobre a mesa. Sua mãe tinha uma casa bonita. Nair segurou o choro até ele sair. Depois pegou a foto e passou o dedo sobre a marca que antes era do salto de Verônica. A restauração não apagou tudo. Ainda havia uma sombra pequena no canto. Nair sorriu triste. Bento tinha razão. Virou sinal. Ela aceitou a casa de volta, mas colocou uma condição. A construtora Ferraz teria que reformar outras 20 casas na Rua da Mãe, começando pelas de viúvas, lavadeiras e idosos que sempre ajudaram Dona Cícera. Augusto aceitou sem discutir. E aceitou também que Nair não voltaria como funcionária de limpeza. Nas semanas seguintes, a vida dela virou um susto. Teve reunião com advogados, leu contrato com a ajuda de uma defensora pública conhecida de Bento, fez perguntas simples que deixavam o engenheiro sem resposta. Visitou terrenos, conversou com famílias migrantes, entrou em ocupações, ouviu mães, pedreiros, diaristas, porteiros, idosos. Descobriu que sua vergonha era a matéria-prima de solução. Quando alguém da diretoria perguntou se era mesmo necessário colocar lavanderia comunitária nos primeiros blocos da Vila Esperança, Nair respondeu: quem já lavou roupa em balde dentro de quarto sabe que lavanderia não é luxo, é saúde. Quando sugeriram apartamentos menores para caber mais unidades, ela perguntou: o senhor criaria 2 filhos nesse espaço? O homem ficou sem resposta.
Augusto observava, admirado e envergonhado. Quanto mais Nair falava, mais ele percebia que tinha passado anos cercado de especialistas incapazes de enxergar gente. O amor não começou logo. Seria injusto se começasse. Nair ainda carregava a humilhação no corpo. Augusto ainda carregava culpa demais. Eles se aproximaram devagar, entre reuniões, visitas a obras, conversas no carro com Bento, fingindo que não ouvia. Um dia, estavam no terreno onde seria construída a primeira etapa da Vila Esperança. O sol batia forte. Havia barro, máquinas paradas, marcações no chão. Nair usava capacete amarelo e botas. Augusto, camisa dobrada até o cotovelo. Nunca imaginei a senhora de capacete, ele disse. Eu também nunca imaginei o senhor com barro no sapato. Doeu? O barro? Me ver parado naquele dia. Nair olhou para o terreno. Doeu mais do que a acusação. Ele fechou os olhos. Eu sei. Não sabe. O senhor imagina. Saber é outra coisa. Tem razão. Ela gostou que ele não tentou se defender. Eu olhei para o senhor esperando que enxergasse a mulher da rodoviária, a funcionária de 15 anos, ou pelo menos uma pessoa. Mas o senhor ficou procurando autorização no rosto dela. Augusto não respondeu. Nair continuou. Eu não quero ser amada por gratidão. Eu também não quero amar por dívida. Então não vamos chamar de amor o que ainda é ferida. Ele assentiu. Como chamamos? Ela olhou para as primeiras estacas fincadas no chão. Obra em fundação. Augusto sorriu. Fundação, demora. Se fizer direito, sustenta. A partir dali, algo mudou. Augusto passou a aparecer menos como dono e mais como aprendiz. Sentava com famílias, ouvia histórias, visitava obras sem imprensa. Nair ainda o corrigia com dureza quando ele escorregava no velho hábito de mandar. Bento ria baixo no volante. Verônica, enquanto isso, tentava se salvar. De dentro do processo, acusou Augusto de perseguição, Nair de extorsão, Bento de falsificação. Mas os documentos eram claros. Havia transferências para empresas ligadas ao grupo rival. Havia mensagens apagadas recuperadas. Havia contratos com assinatura dela. Havia prova de que ela planejava desvalorizar a construtora para comprá-la por baixo. No dia da audiência principal, Nair precisou testemunhar. Entrou no fórum usando um vestido simples verde escuro, cabelo preso, a foto da mãe dentro da bolsa. Verônica estava impecável, como sempre, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho. Ao cruzar com Nair no corredor, sussurrou. Você acha que venceu porque um homem rico sentiu pena? Nair parou. Não, eu venci porque a senhora achou que pobre não guardava recibo. Verônica apertou os lábios. Ele nunca vai te ver como igual. Nair se aproximou um pouco. Talvez, mas isso é problema dele. Eu já me vejo. Foi uma das frases mais livres que já disse. Na audiência, contou tudo com simplicidade. A casa da mãe, o pagamento, a acusação, a ligação de Verônica com a empresa rival. Quando o advogado tentou insinuar que ela agiu por interesse romântico, Nair o encarou. Doutor, quando eu vendi minha casa, o senhor Augusto mal sabia meu sobrenome. Se isso é romance, é um romance bem burro. Algumas pessoas riram. O juiz pediu silêncio, mas até ele abaixou o rosto para esconder um sorriso. Verônica foi denunciada formalmente. O processo continuaria por meses, mas a verdade já tinha corpo. A Vila Esperança começou a sair do chão. No lançamento da pedra fundamental, Augusto convidou a imprensa. Nair quase recusou participar, mas Bento disse: Minha filha, quando humilharam você, foi público. Quando reconhecerem, também tem que ser. Ela foi. O evento aconteceu no terreno, com famílias migrantes, funcionários, autoridades locais e antigos empregados da construtora. Havia uma mesa simples, não luxuosa. Atrás, uma placa. Vila Esperança, moradia digna para quem constrói a cidade.
Augusto subiu ao pequeno palco. Nair ficou ao lado, desconfortável com tantos olhares. Durante anos, a construtora Ferraz construiu prédios altos. Augusto disse. Mas esqueceu de olhar para quem limpava esses prédios, levantava esses prédios, vigiava esses prédios, cozinhava para quem morava neles. Este projeto nasceu do sonho do meu pai, mas só saiu do papel porque uma mulher que eu não enxergava teve coragem de salvar esta empresa quando eu mesmo não merecia. Ele virou-se para Nair. Dona Nair Oliveira não é símbolo, não é história bonita para a campanha. Ela é sócia deste projeto, conselheira permanente da empresa e a pessoa que me ensinou que dignidade não cabe em cargo, mas precisa caber em contrato. As pessoas aplaudiram. Nair chorou, mas não de vergonha. Chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, o nome dela foi dito inteiro sem acusação. No meio do aplauso, lembrou da mãe. Pobreza não é desculpa para viver sem asseio. A gente pode não ter luxo, mas tem dignidade. Se você estivesse no lugar de Nair, teria vendido a última casa da sua família para salvar alguém que nem sabia seu nome. Tem sacrifício que parece loucura quando a gente olha de fora, mas por dentro nasce de uma memória, de uma fé e de uma dor que ninguém vê. O projeto cresceu. Nair viajou ao Maranhão para acompanhar a reforma da casa da mãe e das casas vizinhas. Quando chegou a Santa Rita dos Pequenos, a rua inteira parecia esperá-la. Mulheres que a viram menina vieram abraçar. O irmão Chiquinho chorou pedindo desculpa por ter duvidado. A casa de Dona Cícera estava de pé, com pintura nova, telhado arrumado e o pé de acerola carregado. Nair entrou sozinha. O cheiro não era o mesmo. Casas também envelhecem por dentro, mas a parede da cozinha ainda tinha uma mancha antiga de fumaça. O quarto ainda recebia luz pela mesma fresta. No canto, uma vizinha tinha guardado o ferro de passar de Dona Cícera. Nair pegou o ferro com as duas mãos e chorou como filha pequena. Augusto ficou do lado de fora, respeitando. Bento, sentado na varanda, tirou o chapéu. Mais tarde, Nair chamou Augusto para entrar. Foi aqui que aprendi a dividir comida. Ele olhou tudo com cuidado. É uma casa bonita. É simples. Simples também pode ser bonito. Ela sorriu de leve. Está aprendendo. Com dificuldade. Percebi. Eles riram. Do lado de fora, crianças corriam. Pedreiros trabalhavam em casas vizinhas. Mulheres conversavam na calçada. A reforma não era caridade jogada de cima. Nair fez questão de contratar trabalhadores locais, comprar material na região e ouvir as famílias. Minha mãe teria gostado disso, ela disse. De quê? De ver casa pobre sem ser tratada como favor. Augusto olhou para ela. Eu também. O tempo passou, e o sentimento entre eles ganhou nome antes que os dois tivessem coragem de dizer. Augusto não tentava comprar Nair. Isso ajudou. Ela não aceitava flores caras, joias, convites para restaurantes onde se sentiria observada. Preferia café em padaria, caminhada no terreno da obra, conversa na cozinha da casa de Bento, visita à Vila Esperança. Um dia, ele apareceu com um presente embrulhado em papel pardo. Nair olhou desconfiada. Se for caro, volta. Foi barato. Ela abriu. Era um pano de prato branco bordado à mão com a frase: quem divide comida ganha testemunha no céu. Nair ficou sem respirar. Quem contou isso? Bento. Motorista fofoqueiro. Bento, da garagem, gritou: fofoqueiro nada, sou patrimônio histórico. Nair riu e chorou ao mesmo tempo. Augusto se aproximou um pouco. Eu queria ter conhecido sua mãe. Ela teria desconfiado do senhor. Com razão, mas teria te dado café. Mesmo desconfiada, principalmente desconfiada, para observar melhor. Eles ficaram em silêncio. Então Nair disse: eu tenho medo. De mim? Do mundo que vem com você. Eu também tenho medo de te puxar para ele. E se eu não quiser entrar? Então eu saio um pouco. Ela olhou para ele surpresa.
Homem rico fala isso até o primeiro desconforto. Então me cobre no segundo. O amor deles foi nascendo assim, com cobrança, riso, silêncio e cuidado. Não tinha pressa de novela, tinha idade, ferida e prudência. 2 anos depois, a primeira etapa da Vila Esperança foi entregue. Famílias entraram nos apartamentos chorando. Crianças escolheram camas, mulheres abriram janelas. Homens passaram a mão nas paredes como se tocassem promessa. Nair ficou no pátio central, vendo tudo. Augusto ficou ao lado dela. "Está vendo?" ele disse. Saiu da maquete. "Agora não deixa virar propaganda vazia." "Não vou. Eu vou saber. Eu sei." Naquela tarde, uma senhora maranhense entrou no apartamento novo e se ajoelhou no chão, chorando. Nair foi até ela. "Levante, minha irmã. Casa é para a gente ficar de pé." A senhora abraçou Nair. "Deus pague." Nair fechou os olhos. Talvez fosse assim que Dona Cícera recebia testemunha no céu. À noite, depois da entrega, Augusto levou Nair à rodoviária do Tietê. Ela estranhou. "Que ideia é essa?" "Você vai entender." O lugar estava diferente em algumas partes, igual em outras. Luzes frias, gente correndo, abraços, despedidas, chegadas, malas. Augusto caminhou com ela até uma coluna perto de onde lembrava ter sentado 15 anos antes. "Foi aqui", ele disse. Nair olhou ao redor. "Eu acho que sim." Ele tirou do bolso um pedaço de pão de milho embrulhado em pano. Ela levou a mão à boca. "Augusto, Bento me ajudou a achar uma receita parecida. Não deve ser igual ao da sua mãe. Nada é igual ao dela." "Eu sei." Ele entregou o pão. "Naquela madrugada você me deu um pedaço sem pedir nada. Hoje eu queria devolver não o pão, porque isso não se devolve. Queria devolver a pergunta que você me fez sem dizer que tipo de homem eu seria quando tivesse chance de fazer o certo." Nair estava chorando. Augusto continuou. "Eu fui um homem pior do que poderia. Fui cego, fui orgulhoso. Fiquei parado quando você precisava que eu desse um passo. Mas você me ensinou que amor não é resgate bonito. É responsabilidade depois que a verdade aparece." Ele se ajoelhou ali, no meio da rodoviária, entre malas, anúncios e gente passando. Nair ficou assustada. "Levanta, homem! Isso aqui está cheio de gente." "Melhor. Foi aqui que minha vida começou de novo por sua causa." Ele abriu uma caixinha simples. Dentro havia uma aliança delicada, sem pedra grande. Na parte interna, uma inscrição: dignidade. Nair Oliveira, eu não quero que você seja lembrada como a faxineira que salvou um patrão falido. Quero caminhar com a mulher que me ensinou a ser gente quando eu só sabia ser dono. Você aceita casar comigo algum dia, quando seu coração disser que não é dívida, nem pena, nem pressa? Nair olhou para ele por muito tempo. Pessoas pararam. Uma criança apontou. Uma senhora sorriu. Um homem reclamou que estavam atrapalhando passagem. Nair riu, chorando. "Augusto Ferraz, se eu disser sim, não é porque você me devolveu casa." "Eu sei. Não é porque você me deu cargo." "Eu sei. Não é porque você tem dinheiro." "Espero que não. É porque depois de cair, você não fingiu que estava de pé. E porque aprendeu a pedir perdão com trabalho." Ele chorava também. "Então..." Ela respirou fundo. "Sim, mas com uma condição. Qualquer uma. Se um dia você me tratar como enfeite de rico, eu volto para o Maranhão e levo Bento comigo." Do outro lado, Bento apareceu atrás de uma pilastra, fingindo surpresa. "Eu nem estava ouvindo." Nair apontou para ele. Mentiroso. Augusto riu e beijou a mão dela. Não houve beijo cinematográfico exagerado. Houve abraço. Um abraço longo de duas pessoas que tinham atravessado vergonha, orgulho, dívida, pão duro, casa vendida, empresa falida e verdade pisada no mármore. O casamento
Aconteceu meses depois, na área comum da Vila Esperança, não em salão de luxo. Nair entrou com um vestido simples, elegante, e o pano de prato bordado dobrado dentro do buquê como lembrança da mãe. Bento levou as alianças. Chiquinho veio do Maranhão. Funcionários da limpeza da construtora sentaram nas primeiras fileiras, por decisão de Nair. Quem limpou o chão da minha vida, senta na frente, ela disse. Augusto chorou antes dela chegar ao altar. Nair riu. Homem, guarda lágrima para o discurso. Verônica não estava lá. Cumpria as consequências de seus crimes em processos que ainda se arrastavam. Mas, de certo modo, sua sombra tinha servido para iluminar o que precisava ser visto. Depois do casamento, Nair não deixou de ser quem era. Continuou entrando em obra, discutindo planta, visitando famílias, corrigindo Augusto quando ele falava bonito demais e fazia simples de menos. A construtora Ferraz mudou seu estatuto interno, criou fundo de moradia para funcionários, programa de formação para trabalhadores migrantes, canal real de denúncia, contratação direta da equipe de limpeza que antes era terceirizada e invisível. No saguão onde Nair foi acusada, Augusto mandou colocar uma placa discreta, de bronze, perto da maquete renovada da Vila Esperança. Neste chão, uma injustiça foi cometida. Que esta empresa nunca mais confunda uniforme com invisibilidade. Nair não gostou no começo. Parece coisa para limpar culpa. Augusto respondeu. É para sujar a memória de quem passar limpo demais por aqui. Ela deixou. Anos depois, Nair voltou muitas vezes à rodoviária. Não por dor, mas por missão. A Vila Esperança criou um ponto de orientação para migrantes recém-chegados. Ali, mulheres recebiam informação, alimentação, encaminhamento para abrigo, trabalho seguro e documentação. Nair fazia questão de ir pessoalmente algumas madrugadas por mês. Numa dessas noites, viu uma jovem sentada perto de uma coluna, abraçada a uma mala de plástico azul. A menina tinha o mesmo olhar que Nair teve aos 20 anos. Medo, fome e coragem misturados. Nair se aproximou com uma garrafa de água e um pão. Você está bem, filha? A menina tentou dizer que sim, mas a voz falhou. Nair sentou ao lado. Pessoa com fome sempre diz que não precisa. A jovem começou a chorar. Nair partiu o pão ao meio. Naquele instante, ela entendeu que a verdadeira volta por cima não tinha sido casar com Augusto, nem virar sócia, nem ver Verônica cair. A verdadeira volta por cima era poder voltar ao lugar onde um dia esteve perdida e ser para alguém a mão que ela mesma precisou. Augusto chegou pouco depois, sem chamar atenção, carregando cobertores. Bento vinha atrás, resmungando que ninguém respeitava velho e que madrugada era hora de dormir. Mas os olhos dele brilhavam. A jovem perguntou quem eles eram. Nair sorriu. Gente que também já se perdeu por aqui. A menina comeu devagar. Nair olhou para Augusto. Ele estava perto, distribuindo água, conversando com um rapaz recém-chegado, sem câmera, sem imprensa, sem discurso. Só a presença. Dona Cícera teria gostado dele, pensou. Talvez ainda desconfiasse um pouco, mas daria café. E naquela madrugada fria, enquanto ônibus chegavam e partiam, Nair sentiu que a casa da mãe não tinha sido perdida. Tinha crescido. Virou rua reformada no Maranhão. Virou apartamento na Vila Esperança. Virou pão dividido na rodoviária. Virou placa no saguão. Virou contrato justo. Virou abrigo para quem chegava sem ninguém. A casa de Dona Cícera agora cabia em muitos lugares. A história de Nair Oliveira correu por aí de muitas formas. Alguns diziam que ela vendeu tudo por amor a um milionário. Não era verdade. Quando vendeu a casa, ainda não amava Augusto como homem. Amava a memória de alguém que um dia teve fome. Amava a ideia de que uma empresa podia não cair sobre os pequenos. Amava, acima de tudo, a lição da mãe. Quem divide comida ganha testemunha no céu. Outros diziam que Augusto a tirou da pobreza. Também não era verdade. Nair nunca foi pobre de dignidade.
O que Augusto fez depois de errar foi aprender a enxergar o valor que já estava ali. E houve quem perguntasse se ela perdoou Verônica. Nair dizia: entreguei-a à justiça. Tem gente que a gente não precisa carregar no peito para provar que superou. Quanto a Augusto, ela perdoou devagar, em camadas. Perdoou quando ele pediu desculpa sem se defender. Perdoou quando reformou casas sem chamar fotógrafo. Perdoou quando ouviu os trabalhadores antes dos engenheiros. Perdoou quando deixou que ela dissesse não. Perdoou quando entendeu que amor não era apagar a humilhação, era nunca permitir que ela se repetisse. No fim, aquela faxineira que um dia foi arrastada pelo saguão de mármore voltou ao mesmo prédio muitas vezes, mas nunca mais de cabeça baixa. Entrava pela porta principal, cumprimentava a recepcionista pelo nome, atravessava o saguão onde antes a chamaram de ladra e parava, às vezes, diante da maquete da Vila Esperança. Uma tarde, uma funcionária nova da limpeza se aproximou, tímida. Dona Nair, é verdade que a senhora já limpou esse chão? Nair olhou para o mármore brilhando. Limpei. E como foi voltar depois de tudo? Nair sorriu. Eu descobri que chão nenhum é baixo quando a gente pisa nele com dignidade. Baixo é quem tenta diminuir os outros para parecer alto. A moça guardou a frase como quem guarda pão. Nair seguiu pelo corredor, onde Augusto a esperava para uma reunião. Ele se levantou quando ela entrou, não por cerimônia, mas por respeito. Bento, sentado no canto, fingiu reclamar. Se eu soubesse que esse romance ia me dar tanto trabalho, tinha deixado o moço perdido na rodoviária. Nair respondeu: o senhor não deixava. Bento sorriu. Não deixava mesmo. E os três riram. Riram como gente que sobreviveu. Riram como quem sabe que a vida não devolve tudo, mas às vezes transforma perda em caminho. Riram porque a mulher chamada de ladra tinha virado guardiã da verdade. O patrão falido tinha aprendido a ser homem antes de ser dono. O motorista velho tinha provado que memória também é justiça. E a casa vendida de Dona Cícera tinha virado raiz de um projeto que abrigava centenas de famílias. Quando alguém te julgar pelo uniforme, pelo sotaque, pela profissão ou pelo lugar de onde você veio, lembra da Nair. Às vezes, quem parece não ter nada é quem está segurando a única coisa capaz de salvar todo mundo: caráter. E se essa história mexeu com você, comenta de onde está ouvindo e me diz: você teria vendido a última casa da sua família para salvar alguém que nem sabia seu nome? Curte e acompanha o canal se você gosta de histórias onde a verdade demora. Mas quando chega, faz até o mármore frio aprender o peso da dignidade.